amiga. Gente, tava esperando do lado de fora. Ai, que doida. Do lado de fora. E como vocês estão? Ai, vou botar uma blusa que eu tô com frio. Eu peguei o aquecedor. Ela tá toda de moletom no Rio. A Fernanda tá testando o bagulho que retoca a cara. Sim. Não, eu vou tirar. Esse troço tá muito estranho. Sumiu o nariz, praticamente. Né? Tô vendo, eu fiz me zoar de novo. Mas eu acordei. Eu só faço zoeiras permitidas. Não uso a imagem dos outros em vão, sem autorização. Aí eu fiz yoga, aí eu li o texto. Nossa, eu adorei a história do Malila. Tipo, eu fiquei chocada. Malila sou eu. Cara, e hoje eu estava jogando, né? E aí, tipo assim, eu estou com muita vontade de jogar desde muito cedo. E várias coisas, tipo, acontecendo. Aí discussões vão, discussões vêm, discussões boas, mas conversas difíceis. E aí, no momento hoje de manhã, acordei e tal, estava conversando. E foi, acho que não tem mais nada para dizer. Vamos jogar uma Halila? Acho que não está sendo produtivo. Sendo usado como ferramenta de DR? Aham. E, cara, tipo assim, foi uma experiência muito boa, porque a primeira carta que caiu foi a ganância, que é a carta que a gente vai ver hoje. Chocada! Muito chocada. Eu depois vou mandar para vocês quais foram as que caíram, mas. Aí essa parte eu posso colocar? Consegue. Eu não tô Gente, falando sempre nomes. que vocês não quiserem, tipo, avisa a edição, sabe? Fala, não coloca isso. Só porque algumas coisas, às vezes, eu fico com vontade. Mas enfim, foi mal. Com certeza, não, mas vale a pena, porque acho que a gente está começando a fazer o processo, né, de apresentação do jogo, mas é um convite de a gente jogar com ele, então uma proposta de não só ler, compartilhar, refletir sobre o próprio jogo, que, como a Fê contou, é muito surpreendente, eu fiquei igual de chocada, assim, quando ele lá contou. E é muito apaixonante, mas, assim, ter começado, a semana passada eu pensei, pô, preciso jogar, fazer esse momento, mas não me permitia, assim, eu não sei se estava pronta necessariamente até para ouvir o que eu mesma estava conversando comigo, né, através do jogo. E aí hoje eu senti que fiquei sem palavras, assim, sabe quando você já não tem mais energia? Aí eu falei, pô, estou apática, eu não estou conseguindo mais colocar de mim agora, sabe? Quando não vem nada, mas ao mesmo tempo vem tanta coisa, e eu pensava, cara, não, mas calma. O que você está querendo dizer? Porque não está claro, eu não tinha clareza. E aí o jogo é possível jogar de forma individual, é possível utilizar você como mediadora de jogo de outras pessoas, e você pode até, inclusive, jogar em várias pessoas de forma individual ou em conjunto, tendo uma única pergunta, né? Então hoje a gente trouxe uma pergunta única para os dois, e a partir disso entender quais eram os estadios que estavam sendo apresentados na relação, né? E foi muito louco, assim, foi muito louco. Que eu estou me sentindo muito melhor, mas é que eu estou, tipo assim, com essa vontade de chorar. Agora não mais de angústia, e sim tipo, acho que eu estou processando tudo que foi dito, assim. Eu queria trazer essa referência mesmo, porque do jogo que a gente está trazendo, né, a proposta de discutir, pensar sobre as cartas, mais como um convite, de fato, para as pessoas eventualmente acessarem ao jogo, mas utilizando ele como ferramenta de conversação. Do tipo, cara, o que quer dizer o momento em que a gente está e o momento para o qual a gente está indo, sabe? Hoje a gente vai falar da ganância e também da serpente, que conecta eventualmente um pouco aí com a casa de Sei, que é o ciúme. Mas elas são também uma ferramenta muito interessante de ler, assim, de utilizar a ferramenta, né? Não só como um processo de autoconhecimento, mas de mediação, de comunicação. Tipo, ela trouxe muito material para falar mais. E a gente veio da ganância, que a gente vai logo mais falar, mas ela está muito associada ao vazio e da falta de conexão com o espiritual. Apegado a uma imagem, né? Apegados, tipo, a uma ideia do que é. E a gente foi discorrendo assim, sobre o que era uma relação. A gente está apegado à ideia de que tinha que funcionar de uma forma, e como ela já tinha chegado num estadio, parecia que você não poderia
ser pego por uma serpente, sabe? E tudo bem cair pelas serpentes para outros níveis, assim. Então, eu chego trazendo essa experiência que gostei muito. É a primeira vez que, de fato, utilizo ela como uma ferramenta para mediar um conflito, um desconforto, uma dor, e achei muito curiosa, muito bonita, porque eu estava mais tipo, ela vem me dizer alguma coisa sobre mim, sobre o momento, mas utilizar com outros foi muito interessante. Aí, de fato, é muita emoção, mas fiquei muito feliz assim, de estar colocando em prática o nosso convite, inclusive para construir, né? Que acho que é bom. A última vez que a gente gravou com a Fefa que estava na trevinha. Eu acho bom a gente, nesses estados, a gente se conecta com algumas coisas da nossa cabeça que são muito legais, assim, meio a flor da pele. Então, assim, eu recebo super a Antonella Frágil, chorane, quero, topo, Chorone. Às vezes eu senti muito esse convite de, cara, não tenho palavras, não estou conseguindo me expressar, não estou conseguindo. Então, um recurso, de alguma forma, que traz, e aí ela é por meio de, tipo, arquétipos ou símbolos, né, significantes que a gente vai construindo. Então é muito interessante. Mas eu gostei, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque a Fefa chegou toda emocionada, entusiasmada, e estou muito feliz de que ela aceitou o seu convite. Então, é a nossa primeira convidada do Mahalila. Muito bom. Hoje começamos com a Fefa novamente, desse jeito, porque a gente gosta de repetir convidado. A Fefa arrasou no episódio do Pele de Foca e agora ela vem conversar com a gente sobre a Casa da Ganância, que muitas vezes, se você tá em algum plano superior, a casa do ciúme te derruba para ganância. É isso aí. Nossa, a imagem é muito boa, né? Tipo, a imagem é de tudo muito... e nada, né? Porque é tudo na cabeça, mas nada na cabeça, né? Exato. Aqui tá perdido, aí você tenta comer, consumir, né? Mas bora pro papo, porque assim, eu tava muito empolgada no último, Fê, porque eu adorei o da raiva. Vamos fazer nossa campeonato, olha que louca, nossa convidada special. Eu queria que você falasse aí, você se empolgou com a Casa da Ganância, traz seu relato, puxa o bonde, e aí a gente começa a conversa daí. Já era. Tá. Bom, eu acho que assim, primeiro que eu achei muito engraçado todo esse jogo de coincidências que foram acontecendo, né? Eu acho que eu encontrei a Antos, né, essa semana e ela falou, e aí eu fui, assim, eu tava meio, tá, mais ou menos. Só que ontem eu me animei mesmo na hora que eu comecei a ler relatos meus anteriores, assim, de escritas. E aí eu comecei a perceber que eu tava me reconectando com uma coisa minha, que eu tava meio que perdida há um tempo. E aí, quando eu li a Casa da Ganância, ela fez muito contexto com meu momento, assim, que eu acho que é um momento que tá passando, do Pele de Foca até agora está acontecendo. Porque eu acho que foi muito desse convite para perceber o quanto que a gente fica muito tentando preencher nosso vazio, quando realmente a gente não está escutando aquilo que realmente importa para a gente. Assim. Então, acho que teve uma... Para mim, foi muito especial essa conexão, porque eu acho que foi o momento que eu terminei de ler o meu diário, meus escritos, para ler a parte ali da carta e perceber como eu estou enredada e me sentindo de alguma maneira perdida ou não fazendo tanto sentido, e como é que esse apego da conexão, né, do passado, do padrão, daquilo que a gente acredita que a gente é. Então, eu fui muito para esse lado, assim, das crenças limitadoras ou não limitadoras ou definidoras da gente. E aí, acho que foi muito esse convite para, bom, vamos voltar para o olhar do eu superior, né? Que ela fala muito, que a conexão divina não é só essa religiosidade, né? É a religiosidade consigo mesmo. Então, eu fui por esse lugar, assim, da conexão com eu. E eu fiquei pensando muito sobre essa perda. Eu achei curioso, porque a Pele de Foca tem muito da perda da pele, e essa carta também tem um pouco da perda e do encontrar do outro, só que é o caminho que não é necessariamente o melhor caminho, né? Que a gente vai tentando preencher com
vícios ou com uma vida Pela falta desregrada. da pele, você tá se apegando a alguma coisa, né? Exato. Exatamente. E aí parece que aquilo vai te salvar, né? Só que aí, pra mim, acho que tem gente, foi um processo, tá? E tá sendo um processo, porque hoje eu acordei, fiz meu yoga. Falei, cara, como é importante a gente estar conectado com a gente. E eu sei o caminho da volta, eu sei o caminho de mim mesma, mas eu vou achando. Não, botei na minha cabeça que é por outro caminho, e vou atrás, e vou tentando ali, sei lá, pelo trabalho, ou por outra coisa que eu acho que vai resolver, e no final eu não tô olhando para mim, e dos meus processos, do que eu tô sentindo, e do que não faz mais sentido, e que talvez eu tenha que desapegar. Então, eu achei meio, sei lá, assim, achei bem auspicioso Uhum. essa carta, esse momento, fala, pensar nisso, tá aqui falando disso com vocês, porque acho que tem esse convite, e não um convite, mas é quase uma urgência, do tipo, cara, você vai continuar nessa roda viciante, que é esse ciclo? Sim. Eu acho muito interessante as conexões que vão se tratando, porque acho que o Mahalila traz essa magia, assim, de ela conversar muito com os momentos que a gente está, então não me surpreende, realmente faz todo sentido. Quando você resgata nesses escritos e percebe onde você está. Eu lembro um pouco da nossa conversa do almoço dessa semana, também foi bem boa, porque trouxe um pouco de identificar, né, o vazio que estava sendo preenchido por meio de outros vícios, e aí quando a Casa da Ganância traz muito essa ideia de ela estar associada a uma insatisfação, uma questão de vazio mesmo, onde a pessoa tenta preencher por diversos caminhos, né, com diversos consumos, porque fala de uma compulsão, de uma questão de consumir mesmo, e que tudo isso vem desse vazio que, na verdade, é uma falta ou uma carência de uma conexão profunda com quem você é. E a gente está falando da ganância como essa dor, né, do primeiro plano, que é a sobrevivência. Então, são cartas que a gente comentou, são densas, porque elas trazem uma mensagem do tipo, cara, olha para isso aqui. Tipo, você está preenchendo a sua vida com 80% da sua dedicação, né, da sua energia no trabalho, nas relações, no esporte. Eu até teve esse insight com a fé, do tipo, cara, será que eu estava preenchendo a minha vida, tipo, com o esporte, sabe? Tentando, de alguma forma, alimentar, né, cobrir esse vazio, essa falta, essa conexão. É um bom, né, vício, mas no final não deixa de ser um vício. E talvez, tipo, a minha lição veio como uma pausa para se perguntar. Então, a Casa da Ganância, nesse nível do plano da sobrevivência, faz esse convite para revisitar mesmo o quanto que a gente está conseguindo identificar essas dores, eventualmente, que essa insegurança profunda que a gente tem, que ela, sem dúvidas, vem associada à nossa história de vida também, né? Porque a proposta do Mahalila traz uma conexão, no final das contas, com nossos pais, a nossa infância, e como isso tudo se manifesta hoje. E a Fê foi falando do olhar, de algumas coisas que ela estava percebendo, e eu queria ler, porque assim, o comecinho tipo, meio que o poema que cada carta traz, ela é muito significativa, assim, para essa primeira parte, que diz: no vazio da minha alma carente, uma fome sem nome corrói minha alma. E sem saber como, para onde meu olhar me conduz, eu busco alento. Então, tipo, é bem esse ponto que a gente estava trazendo nesse começo de, pô, existe um vazio de minha alma que procura por alguma coisa, e sem saber para onde estou indo, como que eu estou indo, o que aconteceu, eu estou tipo, me nutrindo de coisas que nem sei necessariamente se está me nutrindo, né? Eu nem sei necessariamente se era isso que eu precisava para preencher meu vazio. Acho muito louco ele estar no campo da sobrevivência. E uma coisa que eu li lá me tocou um pouco, que para mim sempre estava no contexto das relações. Terminar uma relação ou perder alguém parecia uma ameaça à minha própria sobrevivência. Parecia uma coisa assim, tipo, que eu deveria negar como a morte. Mesmo você sabendo ou entendendo, existe um lado que intelectualmente ele está digerindo a situação, mas a dor é de um risco
ou de um medo da sobrevivência muito grande. Aí aquilo me conecta demais com o campo da sobrevivência, sabe? E eu fico, meu Deus, por quê? Por que uma pessoa não está aqui representa quase que a anulação da minha existência, sacou? E aí eu queria ouvir de vocês, assim, é isso, assim, o que foi esse apego e essa ganância que pega nesse ponto mais fundo, assim, que você fala, eu não sei se eu consigo seguir se esse troço acontecer. Ou, enfim, se eu perder isso, se eu não tiver aquilo. Eu acho que tem, assim, para mim, essa pergunta, a gente falou disso no almoço, né? Tem muito a ver com a aprovação externa da profissão, né? Do trabalho, do ser atuante, essa aprovação externa, esse lugar do quem eu sou profissionalmente, de como eu sou vista. E aí é por isso que para mim pegou muito, sempre o externo. E todas as vezes em que eu estive conectada com o externo, eu sempre me ferrei. Né? Eu sempre me senti perdida. E acho que aí é a convite do tipo, tá, beleza, mas o que é importante para mim, do meio profissional, por exemplo? Então, talvez nichar isso no. Eu acho que eu sempre vou ter essa questão, sempre vai ser algo constitutivo de mim, mas como é que eu absorvo isso? Uma parte que seja para mim, né? Seja conexão com a minha alma e que esteja conectada. Porque eu sempre vai estar em jogo esse vício, né? Até por isso talvez esteja no nível da sobrevivência. A gente tenta atender as necessidades básicas e logo em seguida vai tipo para essa ideia de quem eu sou e como que eu me defino, né? Pelo trabalho, pelas minhas relações, pela forma em que eu me visto, pela forma em que onde que eu moro, enfim, né? Essas características mais materiais que de repente, quando você chega ou atinge de alguma forma aquilo que era esperado para você, você percebe que não. E aí a perda disso eu acho que para mim está muito associado a uma dor de uma perda de identidade, né? Quem sou eu se eu não trabalho 24/7? Quem sou eu? Quem sou eu se as pessoas não admiram a pessoa que trabalha, né? Ou o esforço que eu tenho. Exato. Quem sou eu se eu não estou numa relação? Eu sou uma solteira, sabe? Não necessariamente, mas chega momentos, inclusive, tipo, os 30 a mais, que quem sou eu se eu não estou numa relação, se não planejo, tipo, ter Eu não vou ter filhos, casar e ter filhos. Uhum. Eu queria exatamente puxar esse ponto de vocês, porque de alguma forma na conversa fica esse negócio de mas o que é o certo, o que eu devia estar fazendo, ou será que é isso mesmo que é o correto? De onde veio esse correto? Primeiro de tudo, sacou? O que define que uma coisa é errada? Porque às vezes é até muito fácil falar que uma coisa é errada daquele jeito, mas que ápice do certo que eu estou buscando então? Para mim chega assim de um lugar de, cara, até da pergunta de exatamente de onde veio isso, e agora faz pouco tempo, né, eu fiz 31 esse ano, aí eu de repente percebi que algumas noias que não eram minhas, que eu compartilhei em algum momento, em algum podcast, tipo, caraca, estou com umas noias que não são minhas, de quem são? Tipo assim, logo percebi que talvez era até de uma idade, tipo, de um arquétipo de mulher de 30 anos. Se apegou ao arquétipo. Que, tipo assim, não sei de onde tirei. E logo a gente percebe que tem muitos estímulos que trazem isso, né? Assim, ideias de filmes, séries, livros, família, amigas. Então, o que acontece se todas as tuas amigas são casadas e com filho e você não? Tem um alimento assim, de várias coisas que se você não vai percebendo e faz essa pergunta que a Lida traz pra gente, que talvez a gente convida também as pessoas a entrarem, porque é dentro do convite da nossa estrutura aqui de falar sobre o Mahalila, tem muito essa proposta das pessoas estarem meio que jogando com a gente, refletindo sobre algumas perguntas que a carta traz, né? E eu acho essa, tipo, talvez a primeira para passar a entender o que eu posso fazer, então, com o que é dito, né, através da carta da ganância, porque quando eu descobri, por exemplo, que eu estava tomando como referência, o que estava me doendo era referente ao que tinha sido me dito, que aos 30 eu estaria vivendo, ou que em tal momento eu estaria falando, e que isso seria o correto, foi assim uma quebra, porque eu falei, bom que você percebe que talvez isso não é com você, não vem do interior de você. Mas que dor
você perceber que tudo aquilo que você acreditava que definia você ou que fazia parte dos teus desejos, não necessariamente bem do teu interior. Então, que bom, mas que dor, né? Assim. E me abre a pergunta também do tipo, pô, então, se não existe correto, o que é o correto para mim, sabe? E por que é tão difícil assumir esse correto para mim? Eu acho que é aí que tá o jogo do negócio, assim. Para mim, e tema de terapia tem sido esse, assim. Qual é a sua referência quando você não tem referência? Porque é muito... são os filmes, é a sociedade, é uma socialização, né? Porque não dá pra gente esquecer que a gente é mulher, numa sociedade extremamente machista, blá, 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 todo o resto. Mas eu acho que esse é um ponto que causa muita angústia. É o que é referência quando você não tem mais a referência, quando você se percebe que a referência que você tinha não era necessariamente aquilo que te move, né? E como é que você sustenta isso? Eu acho que aqui são muitas provocações. Eu acho que mais do que saber que tem uma referência, na verdade, assim, acho que é mais do que lutar contra a referência, é perceber que você tem uma referência que não é a sua. E aí eu acho que tem pessoas que a vida toda não se perguntam sobre isso. Assim. Eu me pergunto se eu quero casar, eu me pergunto se eu realmente quero casar e ter filhos. Tem gente que não, e tem gente que vai continuar vivendo assim. Mas acho que aqui nós somos pessoas que estamos muito nessa curiosidade de si mesmas. E a partir daí, eu acho que é refletir assim, se eu não tenho referência, o que eu gostaria que fosse referência? E como eu posso procurar outras referências, né? Acho que essa coisa de sucesso. Sucesso tem que ser por alguém que tenha um cargo XPTO, não sei. Quais são as outras referências que existem na minha vida? E o que eu posso buscar e, sei lá, propor de inovação, de mudança. Só que isso requer uma grande fortaleza interior e acho que uma coletividade importante aqui porque não é fácil, né? Quando a gente vai contra o status quo, é muito difícil a gente sustentar isso sozinho. Então, eu acredito realmente que é na comunidade que a gente tem essa possibilidade de sonhar algo diferente daquilo que estão falando o tempo todo, porque não é só uma pessoa, é uma vida inteira, né, gente? Falando como a gente deveria ser e o que a gente deveria sentir. Gerações inteiras. Gerações inteiras. A mulherada que questionou isso foi queimada, né? Uma coisa que eu tô ouvindo assim de vocês que eu acho legal, que é quando a gente fala dessa questão da ganância ser uma jornada de apego, que aparece na compra, às vezes parece no físico, mas ele tá vindo de um apego de um arquétipo, de um ideal, de quem eu quero ser pro mundo, tananana, e aí às vezes talvez tipo não tem eu quero ser uma pessoa desapegada, tranquilona, um pouco difícil, né, de chegar nesse ponto, mas talvez tenha a jornada que tem algum dos capítulos lá da boneca lá no Mulheres que Correm com Lobos, que a maturidade vai ensinando ela a separar as coisas. E aí é menos sobre, eu sou desapegada, não sofro de ganância, de apegos, de necessidade de segurança. Não, eu sofro, porra, porque talvez eu esteja nessa existência para poder aprender a separar isso. E a parada legal é esse processo de, poxa, acho que eu tô levando isso como, né, tipo, ser uma pessoa referência no trabalho, eu tô jogando um jogo capitalista, né? O próprio trabalho, tudo isso já é uma disfunção, fazer eu me sentir insuficiente o tempo todo, né? Talvez eu tenha que levar isso de uma forma diferente. Mas aí a gente vai olhando para cada coisinha, pegando, separando, talvez. É uma jornada mais disso do que uma jornada do chegar do desapego, ou esse é o apego certo, o apego errado, né? Que é meio treta. Mas talvez aprender a questionar ele, a refletir sobre esses desejos que a gente sente, né? Depois cai no desejo, mas eu acho que vem muito desse desejo de posse, de preenchimento, né? Total. E a própria reflexão da carta, né, quando uma Halil apresenta, né, tipo, tá, então, se você está aí, né, o que te traz, e começa a trazer algumas primeiras referências. E, de fato, tem, tipo, 3 ações, assim, na verdade, que fala, porque em outras cartas até fala mais, mas por um lado, aprenda, então,
é um processo de aprender mesmo, de tipo, mergulhar no entendimento de que você assiste, aprender com o processo como um todo, mas aqui indica, tipo, como aprender a fluir e confiar. E o fluir e confiar, que está muito próximo, assim, ao que a Lila também trazia, né? Tipo, está tudo bem. Na verdade, é o fluir contra uma maré que ela é intensa, que ela muda, que eventualmente ela pode te levar até para alguns buracos, né? Para umas correntes que você não vai conseguir sair. Mas, ao mesmo tempo, o fluir, que é fluir, né, nos rios, nas marés que se vão apresentando, também é indicado no ato de confiar, né? Em confiar que nesse processo todo a gente está se conectando com o nosso divino, né? Porque a ganância traz essa grande mensagem, tipo, cara, olha para você, porque tudo aquilo que está sendo consumido em excesso, que está sendo uma obsessão, né, uma compulsão a ser feito, está dizendo algumas coisas sobre a sua insegurança nessa conexão divina, né? Sobre aquilo que você não está tentando acessar, mas não está preenchendo. Que é a grande manifestação dos ricos, né, que são ultra depressivos, que têm grandes problemas de saúde mental, e eles têm absolutamente tudo no material, assim, e nada deles preenche. E é tipo, porra, mas como assim as pessoas, talvez, que não têm recursos, enxergam isso como uma falta de consciência, né, dos privilégios, mas na verdade que a pessoa realmente não conseguiu acessar essa tomada de consciência sobre o vazio que está. Eu acho, e porque isso tem a ver com os meus escritos do outro dia. A pessoa parece um ancião da Idade Média, né? Os escritos de Fefa. Os inscritos de Beva, de 14 anos atrás. De 2 anos atrás, muitos inscritos antigos. Mas é porque eu acho que tem muito essa coisa de fluir, do movimento e de você tá. E aí eu fiquei pensando assim, foi uma reflexão. O fluir, ele não é um fluir desapegado, ou não é um fluir que deixa a vida me levar. Porque se você deixa a vida te levar, você vai estar compondo o que a regra do jogo quer que você esteja, né? Trabalhando, casando, tendo todos. Ou não, né? Você pode virar um grande bom vivant. Pode ser se um você bom tiver vivant alguma também. condição. Não, sim, eu tô indo pro lado mais ruim, mas é que eu acho que o que eu fiquei refletindo é que é um fluir intencional, tipo, atento. Porque e aí acho que tem muito a ver comigo, né? Nessa coisa de automatismo, né? Eu me percebi automatizando muito os meus processos, até a questão da religião, que para mim é super importante, de alguma maneira eu comecei a perceber que eu estava indo só porque tem que ir, né? E eu estava desconectada. Assim como o trabalho para mim é muito importante, mas eu estava trabalhando só porque tem, sei lá, meta XPTO, o que tem que ser entregue e tal. E aí eu fiquei pensando, não é só um fluir, é um fluir atento a como eu estou fluindo, né? Ou para onde estamos indo nesse fluir, né? É um confiar, mas é um confiar desperto, é um confiar atento e forte, não é um confiar largado e tipo, vamos aí, né? Acho que tem uma coisa de disposição um pouco nessa fluição que eu estava refletindo, tipo, de estar atenta, de estar presente, sabe? Nossa, isso me conecta com uma coisa, às vezes, que é quando você fala desse fluir atento, ou confiar atento, que é, tipo, às vezes eu controlo menos o mundo material, mas às vezes eu tô mais certa dos meus valores, sabe? Mais certa das coisas que compõem minha essência, do que é o que é o certo e o errado para mim. E que às vezes essa segurança me ajuda mais a lidar com as ambiguidades das coisas e com os momentos de sofrimento. Eu ativo aquela crença, ou eu ativo aquele, poxa, mas o que é importante para mim de verdade, né? E aí talvez seja uma forma de confiar, de conseguir ter as suas ferramentas. A gente estava num papo ontem nessa história de ficar conversando sobre os arquétipos ativarem as coisas, né? Você aprende a descer nas trevas, mas você não desce mais, tipo, capotei e caí aqui. Você vai armado, sabe? Você vai com as suas ferramentas, você vai preparado para as trevas. Você vai de lanterna, você vai com nananã, porque você já se conhece o suficiente, conhece suas trevas o suficiente para conseguir explorar a caverna e não chegar lá mais como uma criança indefesa com frio sem comida, né? Você leva seu lanchinho, você leva sua lanterna.
E aí é engraçado, porque a gente fala de vazio, de ganância como uma coisa muito desse material, e poxa, o quanto eu estou me alimentando das minhas ferramentas, que aí vão fazer eu conseguir confiar no processo, né? E eu queria puxar duas referências que se conectam com a carta do ciúme, que puxa a pessoa de novo para a ganância, porque acho que, de alguma forma, elas estão falando com vocês, assim, neste momento, porque a carta do ciúme, que é a carta do segundo nível, então do plano 2, ela traz uma referência sobre o apego, a desconfiança, o medo de perder, e o quanto a gente às vezes fica apegada a métodos para descer nas trevas, né? A formas de me descrever, o medo de perder, por exemplo, tudo aquilo que eu conquistei com muita força e tudo mais, que não faz mais sentido para mim, né? Então, às vezes a gente vê isso numa relação, seja de trabalho ou uma relação de parceiros, onde você fica com medo de perder aquilo que foi construído. E, cara, tipo, isso não faz mais sentido, aquilo não está me preenchendo, mas não significa que até o momento isso não preenche. Às vezes, quando eu compro a minha blusinha para ir à academia, estou me sentindo preenchida assim. Mas isso aconteceu várias vezes, já não funciona mais. Sabe? Tipo, a primeira talvez funcionou, agora não funciona mais. Com você. E a carta fala do ciúme, especificamente, como apego, como medo de perder, enfim, como de alguma forma o início de um círculo onde você se apega à falta de confiança, inclusive, e que gera mais ciúme ainda e mais apego. Então, tipo assim, é uma coisa muito surreal. Tipo, eu não quero soltar o trabalho que eu tenho, sabe? Eu não quero soltar essa relação que eu achei que, tipo, eu desejei por tanto tempo. Ou eu não quero descer mais nessas trevas, tipo, eu não quero descer. E assim, cara, sinto muito, mas você vai descer, porque inclusive o ciúme, que tá na casa de C6, eu vou aqui mostrar a carta dela. Ela de fato te leva de novo para a ganância. Do tipo, cara, você está preenchendo o seu vazio de jeitos talvez não muito saudáveis. Não, e é interessante, porque a gente, às vezes é bom falar o óbvio, é que o ciúme é realmente você desejar que um ser humano seja exclusivo seu. E não foda essa questão de monogamia, infidelidade, cada um acredita no que quiser acreditar. Mas me parece tão assustador você achar que a liberdade, o desejo, o olhar daquela pessoa, porque muitas vezes a gente tem ciúme de um olhar, a gente tem um ciúme de que a nossa pessoa foi atraente para outra. É tão estranho pensar o quanto a gente coloca isso num lugar de fere meu ego, fere minha posse, que eu falo, caralho, velho, que sentimento merda, velho. Como eu não quero, como me envenena. E envenena muito a relação e a pessoa que sente. Acho que ela é a que mais se fode. Porque tudo vira uma ameaça, né? Não é sobre estar com a pessoa, é sobre estou ameaçada. E aí você vive num estado de sobrevivência real, né? Que é tipo, ou eu mato ou eu saio correndo, entendeu? Tipo, eu vou te matar. Primitivo, né? É primitivo. E eu acho que tem essa E dá um relação. ódio mesmo, né? Dá vontade de barraco, de agredir, por isso que o povo briga, né? Mas eu acho que está conectado muito com algumas fantasias criadas pela gente, né? De repente, a gente até se esquece dessa fantasia, que fantasia, inclusive, a gente vai falar mais quando conversarmos sobre o segundo plano, mas fantasia é um dos grandes pontos do plano 2, que sustenta-se pelo lado tanto pode ser criativo, de construção e evolução, como do lado mais pesado, que é sobre essas fantasias que a gente não consegue identificar, que podem ser até aquelas que a gente falava sobre o que era correto. De me definir quando isso acontecer, então eu estarei de X forma, né? Eu estarei plena, eu estarei. E depois você chega nesse momento e fala, pô, não está acontecendo. O que E aí acontece? você se apega às coisas que te reforçam essa fantasia, né? Uhum. E tem esse ponto, né, do mais apego
mais ciúme, mais vazio interior, e aí você então entra de fato, tipo, na busca pela essa ganância, né? A ganância vai alimentando esse círculo total. Tipo, quanto mais apego você tem, mais sente o vazio, porque não está se convidando de fato a mergulhar, entrar em quais são as fantasias que estão sustentando esse vazio, né? Ou esse consumo, e aí você volta e você tem que identificar o que está alimentando ele. Então, até acho que essa é uma boa pergunta para esse episódio, assim, do pensar qual que é o círculo vicioso que eu estou alimentando sem intenção, né? Que era um pouco do que a gente falou, assim, um olhar mais verdadeiro sobre aquilo, sabe? O que as coisas que eu digo que eu preciso falam sobre mim, né? Exato. Isso é uma boa pergunta. Eu preciso do novo celular, eu preciso da blusinha, eu preciso fumar um cigarro agora, eu preciso... Por que eu preciso? De fato, o sistema e todo o nosso modus operandi como sociedade tem um interesse muito genuíno de a gente estar super desconectado do chamado da nossa alma, que a gente é muito mais manipulado, mais maleável, assim, de ser manipulado, né? Você é muito aquilo, quando você não sabe para onde vai, você só está indo. Tipo, e assim, e foi, de repente você chegou num lugar que nem fazia ideia que ia chegar. Mas, tipo, todos os estímulos de fora, de fato, alimentam essa falta de conexão, porque é muito mais fácil manipular uma sociedade, uma relação, até tuas próprias fantasias, né? Essa fantasia que faz sentido, que eu nunca queria acessar, que não quero acessar, que não é esse o lugar que eu teria interesse. E às vezes eu caio nesse chamado da sociedade, sabe? Tem a fantasia que aprisiona e tem a fantasia que você se diverte. A gente tá falando muito de brincar, 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 brincar. E aí tem a pegada do me aprisiona em estar naquele look blogueira e sustentar uma imagem, uma performance de mulher que tá muito linda, impecável, ou eu tô brincando de ser perua, ou eu tô brincando de estar diva, que eu acho que é tipo muito o que o Gabriel me inspira muito. O Gabriel geralmente ele tá se divertindo no processo de fazer o look, se divertindo no processo de divar, sabe? E isso eu acho legal, que é quando a gente não conhece a pessoa, a gente não sabe em qual das piras ela tá. E aí a gente julga porque a gente tá no nosso lugar também strange. A gente não tá se permitindo ser perua, não tá se permitindo ser sexy, aí a gente tem nossos problemas ali, né? A gente não sabe também de que lugar que vê. Mas pelo menos para mim, quando eu vejo, ou eu tô incomodada porque eu não tenho a coragem de brincar do jeito que a pessoa tá brincando com a imagem ou com a posição dela, ou me incomoda porque eu sinto que ela tá tentando fazer um cosplay e aquilo pode ser muito aprisionador. Se você estivesse se divertindo de ser a Barbie, brincando e curtindo aquilo, é uma coisa. Com umas roupas X, e nanana. Você pode até estar queimando uma grana, fazendo umas besteiras. Mas você tá se divertindo no meio do processo, ou quando você não consegue sustentar aquilo, você fica em sofrimento. Quando você vê uma mina mais gata, você fica no... né? Que eu acho que, sei lá, que é a diferença do tá gostoso, tá legal, gente? Ou tá merda, ou o seu cartão de crédito tá te fudendo no mês que vem por causa disso, sabe? Sim, nossa, adorei, porque aí entra num ponto de fato a gente não estar julgando o que faz sentido para o outro, na medida em que isso não esteja prejudicando a própria saúde mental, espiritual, física, financeira da pessoa. De alguma forma você está confiando no seu processo, né? Que é o grande convite assim até Tá do vivendo próprio. seus fetiches, né? Exato. Mesmo com certas dúvidas ou com certas incertezas, você está aceitando essa troca, tipo, você está lá com intenção, que eu acho que um pouco o que me marcou assim da fala da Fê, tipo, de fato, você está fluindo com intenção, mesmo com dúvidas e com incertezas, mas você está disposto a desapegar também. Se você está brincando, você sabe que o brincar é um pouco diferente do, acho que jogar mesmo, porque no jogo você pode perder, para mim, bem por um lado por isso. Mas se você está brincando, você está lá genuinamente para se divertir. Não tem essa competência com o outro, por exemplo, com outra mulher, de tipo, eu estou brincando de bar, tudo certo, tipo assim. E o É dia que eu que eu acho não que quiser muitas vezes a nossa fantasia tá na normalidade, tá no padrão do que é esperado de uma mulher, o que é esperado de uma profissional. Aí quando você vê a fantasia é do como se adequar à sua tribo de adulteza,
Não é mais a tribo de eu brincar com os meus fetiches, com os meus desejos, com os meus papéis. É muito mais eu conseguir performar o que eu quero que o outro veja de mim. Aí fudeu. Aí é que tá o distanciamento de si mesmo. Aí acho que é um pouco do estar escravizado, né, com essa brincadeira. Porque pode ser uma brincadeira, tô pensando muito na questão da brincadeira, porque até tem o Winnicott, tu deve saber mais. A definição, aí sendo muito rasa aqui, né? Mas a definição de saúde para o Winnicott tem muito a ver com não estar, não é que não sofrer, mas é não responder de uma maneira estereotipada e padronizada ao sofrimento, né? Ou aquilo que está acontecendo. Então, para ele não tem, tipo, a gente sofre, porque a gente vai sofrer. A vida é falta, né? Se não tiver falta, não tem movimento, se não tem movimento, é morte, né? Porque se a gente só faz alguma coisa porque eu tenho fome, só faz alguma coisa eu tenho sede, né? E eu tenho anseios. E aí ele fala muito sobre você não, se você tá nesse contexto de só enxergar uma forma de fazer aquilo causa sofrimento, e aquilo é o modelo de saúde mental que a gente precisa, que é patologizante, né? Então, acho que tem uma coisa também que é poder experimentar, mas acho que é isso, assim, eu acho que saúde, e aí voltando, né, no sentido de estar conectado a si mesmo, tem a ver com também experimentar as coisas de uma outra maneira e saber que tá brincando. Eu acho que é isso também, porque também tem brincar me parece às vezes até displicente. Tem uma displicência também que também não é o melhor, né? O melhor na minha cabeça, né? Nos meus julgamentos. Também não é que é o deixar a vida me levar, assim, e aí sem responsabilidade com os outros, consigo mesmo, é um brincar intencional. Eu tô muito nessa coisa de intencional. Enfim. O que vocês gostariam de se permitir brincar? Porque quando a Antônia ela me fala do surf, por exemplo, quando ela fala que ela quer andar de skate, para mim é muito isso, assim, tipo, é a criança que olha e fala, eu quero, eu vou tentar, eu vou fazer, que eu acho uma delícia, que é aquele desprendimento do, foda-se, sabe, vou brincar disso. Mas o que vocês acham que vocês não conseguem? Porque para mim, quando eu uso esse exemplo da mulher sexy, é muito difícil, né? Tipo, eu acho que muitas mulheres se encontram, eu acho louco quando eu vejo mulher que, consegue performar a perua ou a mulher ultra sexy de uma forma super, sabe, tipo, tá curtindo aquele processo. Eu não consigo. Eu fico assim, ai, caralho, sabe? E eu acho que, assim, o que vocês sentem falta de se permitir brincar e vocês não conseguem? Cara, pra mim é aquele bagulho que a gente tá testando agora, num perfil um pouco de podcaster com blogueirinha. Cara, que eu acho. Eu quero brincar, mas é muito difícil. Eu me julgo demais. Às vezes eu não consigo brincar ao certo disso e assumir que a brincadeira ela pode ser sem julgamento sobre o que está acontecendo. Que para mim, eu deixo de brincar quando eu começo a julgar. Para mim tem essa magia das crianças, né? Elas brincam. Até, tipo, pintam, fazem várias coisinhas. E, cara, não tem certo e errado. Não tem ganhador e perdedor aqui. Elas, até uma certa idade, elas não se julgam que fazem mal aquilo, né? Depois, lamentavelmente, entra no sistema educacional e aí já tem sim a avaliação. Nossa, teu quadro está nota 10, o teu é 2. Tipo, pô, que é isso? Mas até esse momento, onde não estão sendo meio que atacadas assim, é bom brincar. E aí eu, por exemplo, acho que tem um brincar com o meu lado mais feminino, nanananas, até de vários personagens, tipo, surfista, agora estou brincando de atriz, que não me incomoda. Mas esse lugar de público, por exemplo, de gravar, agora que eu estou nesse rolê de teatro, está sendo muito difícil, porque eles vão gravar. E eu falei isso para o meu professor. Falei, porra, tipo assim, não é que vai ser uma peça de teatro, é um curto. Então isso fica fixo. As pessoas vão assistir. Vai estar lá, né? 30 anos depois. O outro vai julgar o resultado do meu brincar, né? Então esse lugar do público, para mim, é um brincar muito complicado, assim, de eu me expor, de eu, até que acho que a Fê em algum momento falou, de se ouvir. Eu vou copiar a sua resposta, porque eu acho que tem.
Eu acho que é isso, assim. Acho que para mim, o que eu gostaria de me permitir, eu acho que é esse olhar, é não julgar o tempo todo tudo que eu faço o tempo todo, né? E aí poder performar a mulher sexy quando eu quero, poder performar a doida varrida que vai lá para o meio da Bahia sem rumo, sem direção e tá lá vivendo uma vida, é poder performar também, tá? Enfim, exposta até no ambiente de trabalho, assim, de tipo, cara, dessa vez eu vou tentar lidar dessa forma, então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é brincar, é sair do lugar de estar sempre se julgando e se olhando, ai, tô certa, tá bonito, tá, vocês estão gostando. Eu não consigo esquecer de pensar que a gente é nosso maior inimigo. Porque até o poder que o outro dá, quando nessa questão do público, é a gente que deu esse poder. Que é o negócio do que você ama, que, nossa, vou tatuar a frase da Fernanda, né? Que é tipo, eu quero ser incoerente, eu quero me permitir ser incoerente. E isso faz com que porque você é coerente para quem? Geralmente você tá querendo ser coerente para o olhar do outro. Cada um entende o que é coerência também. E aí você vai ficando louca, né? Porque aí às vezes a Antonella te acha coerente. Eu não. Mas é meio que isso, assim, tipo, já é muito difícil lidar comigo mesma, com os meus padrões do que é certo ou errado. Eu já tenho um grande juiz dentro de mim, sabe? E ainda lidar com os juízes do mundo, sabe? Tipo, porque... E eu acho que isso é muito amor, né? Eu, tipo, tô pensando aqui um pouco. Porque o que faz eu me sentir amada é eu sentir que eu posso ser tudo isso e estar num contexto completamente aceita, né? Aceita pelo olhar do julgamento que eu tô olhando, que eu acho que é um pouco isso. Eu sinto que eu tô o tempo todo julgando, então por isso eu sempre presumo que o outro tá me julgando também. E quando alguém me fala, tá, mas não tem nem aí, não tô nem aí pelo que aconteceu, não foi um big deal, e te aceita, é libertador. É libertador. E a Mas gente também tem que tentar como que a gente consegue se dar essa liberdade, né? Porque eu acho que, de alguma forma, isso regula a gente na sociedade. Óbvio, você não vai ser uma pessoa totalmente inconveniente, ferir os outros, fazer coisas sem noção. Então, eu acho que tem o seu valor. Tem o seu valor a gente delimitar algumas coisas na nossa mente. Provavelmente, várias coisas. Mas eu acho que a gente maximiza pra caralho essa parada pra além, né? Eu fiquei me tentando fazer aqui um recapitular sobre as perguntas que a gente se fez, até para tentar compartilhar. Então, se vocês lembram também de algumas perguntas que a gente fez, mas acho que teve uma primeira, né, que é sobre o quanto que a gente tipo, consegue identificar esse vazio, né, essa insegurança, esse medo, o apego mesmo, assim, quanto que a gente consegue reconhecer o nosso círculo vicioso. Tipo, como que você está, né? Eu acho que essa é a grande, tipo, como você se sente? É um convite mais para pensando, né, nessa proposta do chamado da alma, da conexão e entendimento de que tanto o ciúme quanto a ganância, né, são processos de chamado para identificar o que está por trás desse mal-estar, né? Porque o ciúme se manifesta como ciúme, mas na verdade tem alguma coisa por trás, né? Por isso que volta para a ganância aí, onde, cara, você tem um vazio existencial, uma falta de conexão indudável. Então, qual que é esse círculo vicioso que está alimentando, talvez, uma realidade que ela não está condizente com aquilo que você quer, né? O que você precisa, o que você acha que você precisa. Teve outra também, o que você não tá brincando, que você gostaria de brincar. O que eu tenho medo de brincar, E tem aquela receita, tem tipo a receita típica, né? Que é, beleza, a gente fala de brincar, fala da criança, e a criança, o processo da criança é começar a se regular pela sociedade, começar a se julgar. Então, também tem muito aquilo, né? Acho que 100% das famílias são disfuncionais de alguma forma, às vezes no extremo, às vezes menos, mas no final do dia, essa família criou esses contornos de julgamento, de conduta, essa família supriu segurança ou não supriu em determinada dimensão. Então, também tem um processo de revisitar a nossa infância e falar o que eu senti falta, qual foi a necessidade de segurança e de contorno que me faltou, o que foi em excesso.
Porque isso também são as dicas do que a gente busca incessantemente preencher ou se libertar. Isso aí foram as nossas correntes, de alguma forma, ou as nossas faltas. E aí a gente, quando criança, isso vai maximizando para a vida adulta e vai aparecendo de outras formas, menos óbvias. E aí a gente descobre coisas que parecem muito toscas, porque hoje olhar para a necessidade de uma criança como adulto, né, partindo de um ser adulto, parece muito tosco. Mas o que eu tô descobrindo na minha terapia, pegando cenas toscas da minha adolescência, da minha infância, falando, ai, que vergonha de falar disso, parece que é white people problem total. E aí quando eu vou ver, aquilo desencadeou numa parada que eu falo, meu Deus, que brilhante! Mas porque, de alguma forma, tava ali no sentimento mais simples, mais primitivo da minha infância, da minha adolescência, que virou um problema de adulto, velho, porque não tava resolvido. Eu lembrei agora que você falou de uma pergunta. Minha psicóloga, vou fazer um leve parênteses. Eu amo psicólogo, é porque ela me fez uma pergunta matadora e nesse contexto, você tá falando que ela falou assim, quando é que a primeira vez que você se sentiu insuficiente? Você consegue me dizer? E aí, assim, primeiro que eu não tinha essa memória, e aí fui entendendo, tipo, beleza, aí eu entendi, aí começou a sair um mínimo fiapo ali do iceberg, que talvez dá para enxergar algum lugar ali. Acho que essa é uma boa pergunta. A primeira vez que eu me sinto, sei lá, se eu me sinto muito insegura, ou se eu me sinto com muita raiva, ou se eu me sinto com muito medo, quando foi a primeira vez? O que estava acontecendo com você? Quem era você? Né? Era uma criança? Era uma adolescente? Quando é que você sentiu isso? Eu lembrei de outra, porque ela fala do processo no final lá da serpente, que ela fala do desapegue-se, né? O que a gente precisa desapegar. Aí o que eu lembrei na terapia muito, que é o objeto de transição, né? Que a criança muitas vezes tem a almofadinha, o paninho, o dedo. A gente tem alguma coisa, e eu lembro de ter tido uma puta dificuldade de desapegar. Foi um processo de vergonha mesmo, tava tipo quase pré-adolescente, eu tinha que desapegar da minha almofadinha, entendeu? Mas aí depois na terapia eu fui me ligando quais foram as outras almofadinhas da minha vida. O namorado X, a relação Y, o trabalho. Era aquela almofadinha que me gerava uma satisfação, um sentimento de segurança imenso, e que daí eu fui substituindo por outras coisas da vida adulta. Mas no final do dia era o meu objeto de transição, era o meu desapego primordial ali da criança. E foi muito legal lembrar de quais foram os meus bagulhos, assim, que eu me apegava quando criança, que, pô, em algum momento você substitui pelo cigarro, pelo álcool, pelas pessoas. Então é uma boa reflexão também, me ajudou muito. E aí é bom que você vai criando rótulo, tipo, então, a minha almofadinha da vez é tal coisa. E aí você já sabe. Muito bom. Mas é fato, acho que ela vai se repetindo e se moldando. Acho que talvez seja até esse o ato que ocupa esse lugar de satisfação, né? Esse objeto de transição pode vir a ser também aquilo que preenche o meu vazio inicial, assim, qual que é o meu objeto do momento, né? Assim, da minha etapa, do meu grande estadio, assim. E ele não precisa ser ruim também. Gente, é isso. Porque não precisa ser ruim. Eu acho que a questão aqui é a perspicácia que a gente tem do tipo, esse aqui, ele tá me aprisionando. Isso aqui, ele só tá me ajudando. Isso aqui é temporário. Isso aqui é mais permanente. Tipo, porque a gente tem os nossos objetos, nossas almofadinhas. E é importante que a gente tenha, até para a gente conseguir se relacionar com o mundo. Né? Porque não é à toa que existe esse processo de individuação, né, no ser humano. Então, acho que também não trazer como é importante saber, mas também saber qual que é o efeito que isso traz na gente. Volta naquilo que você falou, né, Má? É menos sobre o que está sendo performado e mais qual é o efeito que isso causa em mim, no outro, enfim. Sim. E super ajuda a conseguir identificar. Aí você falou, tipo, cara, às vezes é bom, às vezes você precisa daquele objeto de transição para sair de uma determinada situação. E acho que o valor maior é conseguir identificar o processo, o fenômeno, conseguir nomear, que é o que a gente fala muito aqui. Fala, estou nessa, estou precisando. Ou às vezes preciso ativar esse objeto de transição. E acho que isso por si só ajuda também. E tirar um pouco do negócio do certo ou errado, porque, porra, gente, vai ter hora que a gente precisa. Ou que a gente tá, ou que a gente não tá, né? E sobre o aprender, que eu acho que é esse grande processo de observar, conseguir nomear, aprender sobre
todos os ciclos que a gente vai passando, sobre os objetos que vão se apresentando, para conseguir fluir e eventualmente confiar também em nós mesmos, para finalmente desapegar, que esse é o grande ponto positivo, mas às vezes a gente, de novo, né, precisa repensar quais são as ferramentas que a gente vai pegar, que já conhece, que já fez uso, para descer nessas trevas ou eventualmente até subir, porque você também pode subir com elas, que é a grande proposta de você continuar num caminho de evolução, de individuação. Bem interessante esse processo de aprender, de se colocar nesse lugar de observador, mais do que de julgar, para depois entender o que faz sentido, o que não faz sentido. No final, viver é uma aventura, né, velho? Tipo, é uma aventura, um videogame, você vai adquirindo experiências, habilidades, ferramentas novas, às vezes você perde essas ferramentas, troca. Às vezes as fases são diferentes, algumas são mais fáceis, mais prazerosas, outras são muito, muito difíceis, outras você vai e volta 1 milhão de vezes até vencer o chefão. Mas não tem vida tranquila. Ela tem emoção. Ela tem emoção, cara. E é isso. Eu gostei dessa pegada da gente. Me lembrou muito o arquétipo do mago, que fala muito dessa pegada da consciência das ferramentas, porque ele se torna um ser muito materializador da realidade dele e consegue ter mais domínio sobre a realidade dele no sentido positivo quando ele tem mais consciência dessas ferramentas e, ao mesmo tempo, qual é o estado de espírito que talvez a gente tenha que tentar ter, né? Lembrar de ter, assim, no processo. Sim. Muito bom. Gente, eu preciso ir no banheiro. Espera. Aquela... Vamos se despedir primeiro, né? Pode ser. Vamos nos despedir aí. Vamos explodindo, né? Caraca, eu tô querendo no banheiro. Mas gostei muito. E aí, para nossa primeira convidada, queria, saber como que você está saindo, na verdade. O que ficou, como que foi o papo. Pode trazer os seus feedbacks ao vivo também. Eu tô saindo muito bem, gente. Eu acho que tô bem feliz de estar aqui. Eu tava animada. Diferente da última vez que eu tava tipo, meu Deus. Eu não sei que eu só tô com uma energia boa. A minha amiga está me obrigando. Eu marquei, agora tenho que ir. Agora eu tô bem feliz. Acho que foi um ótimo convite. Acho que foi muito pertinente mesmo, assim. Desde o nosso encontro, né, Anto, e casou muito com a Marina me mandando mensagem. Não sei se vocês estavam se falando, mas falei, cara... A gente tava, mas eu sou ansiosa. Tá bom. Um pouco. E foi muito bom. Eu tô gostando. Eu gostei muito desse convite pra ver essa ferramenta nova que vocês estão me apresentando. E adorei. Acho que me dá muita paz no coração, assim, de saber que eu tenho pessoas tão inteligentes e conectadas e disponíveis mesmo perto de mim, que me lembram que eu também posso ser essa pessoa inteligente, disponível e conectada comigo mesmo. Quer dizer, eu esqueço. Mas é isso, meninas. Muito obrigada mesmo por esse momento. Eu tô muito feliz. Agora você precisa comprar o jogo e participar de todas as casas que você quiser, porque estamos aqui todos os domingos falando sobre a gente. Exato, fazendo a nossa terapia de início de semana para pedir o jogo, mas muito bom. Fiquei muito feliz também. Foi muito importante, assim, eu saio muito mais energizada. Acho que, de fato, as lágrimas saíram em forma de palavras e consegui elaborar muitas coisas, então é muito bom isso. Eu saio muito energizada e consciente, assim, de que é um processo muito mágico também, o fato de estar vivo e acessar a todas as informações, e eu sou muito grata de ter vocês, com certeza, isso faz muita diferença na minha vida, e de, no final das contas, acessar esse tipo de ferramentas, que a gente talvez não seja inteligente, só disposta, né, e aí que vem a inteligência, disposta, tipo, de fato mergulhar, ouvir, sentir, então, muito feliz, obrigada. Eu acho que a gente vai ter que gravar algum dia um episódio sobre brincando mesmo de alguma coisa, porque a gente fala tanto disso que eu acho que um dia a gente tem que inventar uma parada, sabe? Do tipo, vamos fazer brincar de nananas? Não sei. Mas... acho que vai ser uma boa solução. Né? Vocês assistiram o jogo de cena, gente? Acho que seria legal. Não é exatamente sobre brincar, eu não sei o que é, um documentário curta do Eduardo Coutinho.
E é muito Como legal. chama? Assim. Esse jogo de cena. Tudo é jogo. Histórias reais, só que são atrizes, e aí essa é o jogo de cena. Assistam, acho que tem. Acho que tem eu vou alguma ver. coisa ali Filme? pra ver. Tem Filme. Netflix. É muito legal. Muito legal. Vou ver. Muito obrigada, vou ver hoje, inclusive. Então, vou ficar em Compra o casa. jogo, Fê. Vem pra pista. Vou comprar. Eu vou comprar. Vai ser muito bom. Obrigada, gente. Vai Eu fazer amo bem. vocês. Também amo vocês. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.